Jamais se desespere em meio às sombrias aflições de sua vida, pois das nuvens mais negras cai água límpida e fecunda. Provérbio chinês. Muito boa noite, é um prazer enorme estar de volta aqui, mais uma segundona abençoada, cheia de energia, de disponibilidade, para a gente comungar com esse breve momento de reflexão e botar em prática, né, nossas capacidades, as nossas potencialidades, que muitas vezes estão adormecidas porque a gente nem percebe. A gente está tão envolvido com o movimento acelerado das coisas, da vida, que grande parte das vezes a gente não olha e não percebe. Não se olha e não se percebe. Eu sou Mônica Salomão, sou psicóloga, psicoterapeuta, consultora de desenvolvimento humano, Diksha Giver, líder do Yoga do Riso e pensadora, e curiosa, e ser humano em desenvolvimento, com vontade de crescer, de continuar a crescer. Sejam todos bem-vindos. Se é a primeira vez que você está sintonizando aí no meu programa, no Papos e Reflexões, que já está há 8 anos no ar, já disse meu amigo, meu querido fofoleto lá de Cerquilho, o Tiago, o meu sobrinho postiço, há 8 anos no ar, né? Fizemos 8 anos, dia 4 de novembro, agora passado, e sempre disponível para comungar com vocês esse momento de reflexão. Deixa eu só explicar uma coisa, o meu e-mail do programa, que ainda está na página da internet aqui da rádio, não é mais aquele, porque eu tive um problema com o provedor, e aí eu mudei. Então, agora é paposereflexões@gmail.com. paposereflexões@gmail.com. Eu volto a dizer, eu recebo muito e-mail, então fique tranquilo, espere que uma hora a sua resposta chega. Porque eu respondo pessoalmente. Eu sento, leio, penso, sinto e respondo, tá bom? Apesar de não ser oraculista, não ter escrito livro, porque eu recebo de um tudo, né, no e-mail, né? Desde gente falando assim, ai, Mônica, me dá o nome do seu livro que eu perdi no programa. Eu falo, eu também perdi, porque eu nem escrevi. E aí a pessoa, vou te contar, aí é o cúmulo da falta de atenção e é no mínimo uma falta de cortesia você escrever um e-mail para um comunicador falando sobre o trabalho dele que não é o dele. Você mostra o nível de comprometimento que você tem e na hora que você está fazendo as coisas e ouvindo, inclusive. Eu já recebi e-mail de gente mandando nome completo, endereço, data de aniversário e coisa e tal, para eu fazer o mapa natal dele. E aí eu me divirto, porque eu falo, poxa vida, essa pessoa realmente não estava prestando atenção ou não ouviu o meu programa, ouviu o meu nome e eu ouvi o programa de outra pessoa e juntou, misturou as bolas, mas é uma coisa muito comum, né? Então, eu recebo muito e-mail, eu leio todos, e aí, se você mandou e-mail para mim, tenha calma que eu vou responder. Eu tenho um monte de e-mail no outro e-mail que eu não consigo nem mais acessar, que é do Hotmail, e eu não consigo saber quem escreveu ou deixou de escrever. Se você quiser mandar e-mail para mim, parabenizando, falando que você não gosta, criticando, elogiando ou perguntando sobre o programa daqui ou sobre o meu trabalho, é só mandar no paposereflexões@gmail.com, tá bom? Mesmo as críticas eu respondo sem problema nenhum. Só se for muito sem noção, aí eu simplesmente deleto e não perco tempo não, porque eu tenho tanta coisa para fazer e não dou conta, né? E aí ficar perdendo tempo em falar com gente que tá azedo e amargo, e aí fica querendo colocar um pouquinho do amargor em cima da gente, e não perco tempo não. Mas se é crítica construtiva,
eu leio sim com o maior prazer, com a maior honra e respondo, tá bom? Olha só, eu lembrei desse provérbio chinês que eu li no início, na abertura do programa. Jamais se desespere em meio às sombrias aflições de sua vida, pois das nuvens mais negras cai água límpida e fecunda. Porque hoje eu estava participando da saga de tentar atravessar São Paulo e foi uma saga. Hoje foi literalmente uma saga. E tive a chance de prestar atenção nas pessoas na rua, porque o trânsito era muito. Estava um caos hoje na hora que eu estava tentando chegar ao meu consultório. E eu me deparei com algumas cenas e uma delas me fez parar para pensar e mudar o tema do programa. E mudar para desespero. Eu estava parada no farol e conversando com a minha filha. E de repente nós vimos um moço super bem vestido numa das esquinas da Paulista com uma das ruas. Não vou falar a rua que era a esquina. E, de repente, esse moço estava andando de um lado para o outro, bem vestido, um rosto de boa, assim, uma postura de boa, né? Não sinalizava nada fora do natural. E, de repente, eu vejo o rosto dele. A expressão do rosto era de puro desespero. Era um desconforto notório no rosto. Uma aflição que eu não consigo descrever para vocês o que dava para perceber nas feições desse moço. E, imediatamente, ele na esquina, em plena início de tarde, na esquina da Paulista com essa rua, que é muito movimentada, ele com um cigarro de maconha na mão, fumando ao ar livre. E ele puxava aquele cigarro e segurava, e os olhos de desesperado, de aflito, de desconfortável. Era tão... Parecia que todo o restante do movimento da rua tinha se amortecido, paralisado para mim naquele momento, e eu comecei a prestar atenção na postura física daquele moço e nas feições e no ato de fumar aquele cigarro de maconha. Em plena luz do dia, na calçada, andando de lá para cá, com um movimento enorme. E ele não estava nem prestando atenção aonde ele estava. Eu tenho a sensação de que ele não percebia de onde ele estava, ele só estava envolvido pelo desespero, que era notório, era visível no semblante dele, que ele não se dava conta, na postura física, no andar dele. E eu não falei nada para minha filha, eu simplesmente comecei a prestar atenção. E ela conversando comigo, de repente ela parou, prestou atenção aonde eu estava olhando, olhou e começou a observar, sem que nós falássemos qualquer coisa. O moço terminou, porque estava muito trânsito, o farol abriu e fechou 2 vezes e a gente não conseguiu andar. E aí ele terminou de fumar o baseado dele lá, em plena luz do dia, em plena Avenida Paulista. E saiu andando com muita violência e com a aflição era notória, até no caminhar. Aí abriu novamente o farol, a minha filha e eu não falamos nada, e eu entrei na Avenida Paulista e começamos a andar. Mais adiante o farol fechou de novo, eu parei, e aí eu olhei para ela e eu falei, você percebeu aquele moço? Ela balançou a cabeça, afirmativo. Eu falei, o que você percebeu? Eu vi que ele estava fumando maconha, mãe, e uma angústia muito grande. Eu falei, você sentiu o desespero dele? Ela falou, deu para perceber em tudo, né, mãe? Eu falei, é. E aí nós começamos a conversar sobre isso. E está tão comum nós vermos diariamente
uma manada de desesperados andando no meio da rua. Eu estava esperando o meu horário agora, que chegar antes da Cris acabar o programa dela, e sentada lá na sala de espera aqui da rádio, no estúdio, e comecei a ouvir um cara gritando na Paulista agora, 10 horas, 15 para as 10 da noite, gritando, desesperado. Vai todo mundo pro inferno, porque essa vida não presta. Literalmente, eu nem vi o rapaz, porque eu não levantei para ir à janela, eu simplesmente fiquei só ouvindo e observando o tom do desespero dele na voz dele. E aí ele foi falando e xingou, acho que quem era a parceira dele, afetiva. Eu perdi minha casa, essa vida não vale nada. E gritando desesperadamente. Vindo para cá, eu me dei conta, no trânsito caótico que tá ainda, as pessoas dirigindo completamente desesperadas, olhando para o rosto das pessoas, para a feição das pessoas, só há desespero, só há angústia. É raro você encontrar um rosto, uma face, e parar e ver serenidade e tranquilidade. Hoje, eu vi uma pessoa no trânsito literalmente tranquilo. Um Hare Krishna, que veio me oferecer no meio do trânsito caótico, eu parada em um dos tantos milhares de faróis que eu tive que parar hoje, também numa das travessas da Paulista, com um semblante extremamente sereno, tranquilo, um olhar afetivo. O olhar dele me abraçou. Eu não abri o vidro. Ele veio oferecer um livro de receitas para comprar. Eu sorri para ele, ele sorriu de volta. Não foi falado absolutamente nada. Eu fiz a reverência de namastê para ele. Ele me respondeu e continuou caminhando. Foi o que me salvou hoje, porque eu e minha filha achamos que a gente ia entrar no desespero de todo mundo, porque não tinha um rosto, não tinha um semblante afetivo, agradável, bem-humorado, feliz, de todos, desde a hora que eu saí de casa hoje de manhã, até a hora que eu cheguei aqui. O único, fora o da minha filha, das tantas risadas que nós demos hoje, o único que me respondeu, me tocou com afetividade foi daquele Hare Krishna que estava querendo vender o livro de receita vegetariana dele e que eu não comprei e nem falei com ele, nem abri o vidro para ele e mesmo assim ele me abraçou com os olhos. E isso, na verdade, é fruto de todo um aprofundamento dentro de si. E é o oposto desses rostos desesperados que a gente vê por aí. Seja no trânsito, seja na fila da lotérica, seja no supermercado. Eu fui ao supermercado e o caixa do supermercado estava literalmente absorvido pelo desespero dele. O humor dele não existia, era uma coisa terrível. Ele não conseguia nem me olhar. Foi difícil ele passar as minhas compras. E tantas outras pessoas. Tem um posto aqui maravilhoso, um posto de gasolina, aqui no comecinho da Paulista, antes de ser Paulista. Na Domingos de Moraes. É incrível aquele posto, é um posto pequeno, mas eu faço questão de, quando eu preciso e puder e posso, abastecer nele, porque todos os funcionários, o dono, o gerente, todos são extremamente afetivos. Eles chegam perto de você, você para o seu carro, eles falam boa tarde, bom dia, boa noite, com um sorriso nos olhos, seja bem-vinda, o que a senhora deseja, o que vamos de hoje, quer fazer isso, fazer aquilo, quando você diz o que você quer, eles dizem, a senhora aceita um café, um chá, uma água, nós pegamos para a senhora ali na loja de conveniência enquanto a senhora aguarda, fique tranquila, quer um cappuccino, e com um humor maravilhoso, com uma presteza, com uma integridade suprema. E é óbvio que isso vem do treinamento que eles têm desse dono do posto e do gerente. É óbvio, porque esse tom
de tratamento vem da chefia, não há como. Se você tem empregados, pessoas, colaboradores, funcionários, mal-humorado, grosseiros, olha para a chefia, para a diretoria, que é daí que vem. Porque os funcionários, os colaboradores, os multiplicadores são efeito colateral, consequência dessa chefia. Não há por onde. Isso é em qualquer lugar. Mas isso não é regra, isso é exceção. Esse tratamento afetivo, cortês, educado desse posto de gasolina é exceção. O restante é muito raro ter esse tipo de troca de verdade. E, às vezes, eles devem pegar gente muito mal-humorada também, porque não são só os funcionários, são os clientes também que têm falta de educação, acham que são especiais só porque estão chegando lá e tem que ser tratado de maneira especial e não como um cliente igual a todo mundo. E também são desagradáveis, são desrespeitosos. E o ser humano está com essa dor infiltrada nele e não está conseguindo perceber. Por isso, essa cena de hoje, desse moço, que com certeza devia ter saído para fumar lá o baseado dele, em plena luz do dia, o que eu fiquei petrificada, porque convenhamos que ainda é ilegal fumar maconha à plena luz do dia. Ainda é. Né? Você pode querer fazer isso lá na sua intimidade, mas ainda ainda aqui no nosso país ainda é legal. O cara estava lá, o desespero dele era tamanho que ele estava lá em plena luz do dia, pós-almoço, absorvido pela dor dele, que era notório, o desconforto dele, com a vida dele, com a realidade dele, que ele não estava nem aí, foi lá, foi fumar o beck dele, dar uns tapas na pantera lá, como dizem, e em plena luz do dia, e tenho certeza absoluta, não adiantou bulhufas, porque o nível de desespero e desconforto em estar nele estava tão óbvio que ele podia fumar 30 toneladas de maconha que não ia resolver. E é isso que as pessoas estão fazendo. Infelizmente, ele estava fumando lá o beck dele, o cigarro de maconha. Mas tem gente que faz isso com comida, com sexo, com compra, com viagem, com exercício físico, com sair de um relacionamento e engatar no outro, com estar o tempo todo rodeado por pessoas porque não sabe ficar consigo. É o nível de desespero que está assolando o nosso universo, porque as pessoas não estão conseguindo mais viver dentro de si mesmas e buscam o tempo todo artifícios para neutralizar, na tentativa desesperada de neutralizar a dor interna. Eu não sei se vocês estão assistindo, tem um seriado que está passando de um serial killer aí, brasileiro, muito bem feito. Quem é colega pode assistir, eu recomendo, foi muito bem feito, é muito bacana, na Rede Globo, Dupla Identidade. E tem uma das personagens, que é aquela menina, que eu esqueci o nome agora, e ela, Débora Falabella, e ela se machuca quando ela se frustra, se decepciona, tá com medo ou tá com desespero, tá com dor. E aí, na semana passada, ela explicou para a psicóloga lá, para policial, confirmando o que é efetivamente uma das explicações bem superficiais, mas dá para começar a entender. Eu me machuco, eu me corto, porque para ver se essa dor física supera a dor interna. Infelizmente, a pessoa chega num nível de autoabandono que nada mais resolve a não ser se cortar, se mutilar,
para ver se a dor emocional, que ela não quer encarar, que ela foi botando debaixo do tapete, some, porque a dor física supera ela. E nós estamos vivendo um momento de planeta onde as pessoas estão buscando em todos os tipos de artifícios, na bebida alcoólica, nos medicamentos, nas drogas ilícitas, na compra, na compulsão de comida, na compulsão por sexo, na compulsão por trabalho, viagens, amigos. Tem gente que não consegue ir para casa e ficar sozinho assistindo televisão ou lendo um livro, porque fica tão agoniado de estar só, que só consegue ir para casa se chegar e deitar e dormir. Aí levanta, toma banho, sai e vai se entorpecer de pessoas, de circunstâncias, de coisas para fazer, porque não consegue ficar consigo. Tem gente que não consegue ficar sem um relacionamento afetivo, é doentio, não sabe viver a dois, porque responsabiliza o outro para ser o prazer dele, e aí fica buscando incessantemente, aceita qualquer porcaria, fica na mendicância emocional, porque não sabe ficar sozinho. E nós estamos vivendo uma população mundial de desesperados, de alucinadamente buscando uma tentativa de amenizar a dor emocional que reside em cada um de nós hoje. Então pare e preste atenção, o que você anda fazendo com a sua vida? Você está buscando coisa para fazer, para preencher o teu tempo? Você está desesperado e não está percebendo. Você está se entupindo de uísque, de vodka, de cerveja? Você está indo toda hora, tem que estar sempre rodeado de amigos? Você está desesperado. Você se machuca porque você atrai pessoas que vão te tratar de maneira tão descortês e tão desrespeitosa no teu relacionamento afetivo, porque você se trata dessa maneira e você continua na mendicância afetiva, você está desesperado. Você está, no mínimo, perdido de você. Então, nessa semana, pensa. Toda vez que você for querer beber um copo de vodka, ou dar um tapa na pantera, fumar um cigarro de maconha, ou cheirar o pó, ou fazer o que for, ou encher o pandulho de comida, se entupir de comida, até vomitar, aí haja visto todos os distúrbios alimentares que andam acontecendo, bulimia, anorexia e tantas outras, as síndromes do pânico e todas as crises de ansiedade enlouquecidas. Antes de praticar isso, pare e preste atenção. Respire e decida internamente, eu preciso de ajuda. Eu não consigo mais. E vai atrás de alguém para te ajudar. Ai, mas é que é final de ano, Mônica, não vale a pena começar agora. Quem falou? Dá tempo ainda. Você tá louco? O Natal é daqui 2 semanas, mas dá tempo. Normalmente, as pessoas que têm essa disponibilidade para ajudar o outro vão parar. Eu, por exemplo, vou parar só na semana entre o Natal e o Ano Novo. E acabou. E volta. Porque o trabalho para mim não é esforço, não é labuta, é prazer, é desenvolvimento. Então eu não tenho por que tirar férias do meu trabalho. Eu não me canso com ele. Eu me canso de ficar perdida na hora de poder ajudar as pessoas e ninguém me procurar para isso. Vai atrás de uma ajuda, aproveita nessa semana, ainda dá tempo. Você ainda tem 2 semanas pela frente, 2 semanas preciosas que podem fazer a diferença no seu processo de autoconhecimento. Tá bom? Ainda dá tempo, Pedro? Então vamos mandar beijo, abraço, cheiro e amasso e aquela cafungada no cangote da galera que faz aniversário essa semana. Parabéns para Heloísa Helena da Cunha, Ana Paula Paiva e a Sônia Mota, que faz aniversário hoje, dia 8 de dezembro. Parabéns para Nádia Silva e o Antônio Cimarelli, que fazem amanhã, dia 9 de dezembro. Parabéns para Carol Oliveira e a Cláudia Mara, que aniversariam dia 10 de dezembro, quarta-feira. Parabéns para as minhas 2 primas queridas, a Queca Salomão e a Dedé, a minha gêmea, que fazem aniversário dia 11 de dezembro, quinta-feira gorda. Parabéns também para Sandra Suzuki, Bárbara DM Silva, a Marisa Marzano, que aniversariam dia 12 de dezembro.
Parabéns para Cecília Senzi e a Patrícia Del Carlo, para Del querida, que aniversariam dia 13 de dezembro, sabadão. E parabéns para Paula Salomão Guimarães, para o Manuel Santos e para o amor da minha vida, minha filha, minha pérola preciosa, que aniversaria dia 14 de dezembro, próximo domingão. Parabéns, meu amor, muita luz. É uma honra ser sua mãe e comemorar, celebrar mais um ano da sua vida. Te amo muito. Parabéns para todos vocês que aniversariam esta semana. Olha, lembrando que quarta-feira tem Diction Vinhedo, lá na Roda Nirvana, às 20 horas. E sexta-feira tem Diction em Valinhos, na Roda Íris, às 20 horas. Acabou, Pedro? Acabou? Ah, que pena. Eu ia falar um pensamento, dá tempo? Um pensamento pequenininho? Então é um pensamento de Ariano Suassuna. Tenho 2 armas para lutar contra o desespero, a tristeza e até a morte. O riso a cavalo e o galope do sonho. É com isso que enfrento essa dura e fascinante tarefa de viver. Ariano Suassuna. Uma excelente semana. Até semana que vem. Beijo, beijo, beijo.